Vamos lá, galera. Sabadão, 18 de março de 2023, canal Aposta da Dupla, de volta para trazer análises, palpites, né, prognósticos, cenários para o trade. Então, hoje a gente separou 10 jogos, né? Um sabadão recheado, aí são, cara, quase 900 jogos. Então, a gente deu uma filtrada aí, pegamos esses joguinhos com valor para vocês. E, claro, vai ter mais várias entradas lá no nosso Telegram, como de praxe. Então, quem seguiu as entradas dos guri ontem, forrou, né? Te mandou 6 chips lá no nosso grupo do Telegram. As 6 deram green. E esquece, pessoal. Só seguir os guri que vai dar bom no longo prazo e não tem ruim. Então tá aí, meu amigo Di. Como é que tá? De tudo certo? Fala pessoal, tudo certo? Vamos para cima aí, sabadão, né? Nem o Donelli falou aí na quarta-feira, né? Foi dia de forra ali no Telegram. Mas, cara, segue a gestão, né? Não é que a gente acerta aí, tem dias que a gente erra, tem dia que é certo, tem dia que é bom, tem dia que é ruim. Mas, nem o Donelli falou, seguindo a gestão, seguindo os guri, no longo prazo, o lucro vai vir. E então, antes disso, deixa teu like aí, né? Te inscreve no canal, ativa o sininho. Na análise de hoje também a gente fez um esquema legal e também ficamos ao vivo ali, fazendo algumas análises ali, né? Testamos hoje ficar ao vivo no YouTube, então foi uma experiência bem legal. Vamos ver se a gente começa a ficar um pouco mais ao vivo e até para vocês verem como é que é a rotina de análise, né? Sem mais delongas, bora para os jogos. Vamos começar campeonato italiano, Monza e Cremonese. Jogo válido pela 27ª rodada do italiano, né? Então a gente vê que no confronto nos últimos 3 anos, né, o Monza tem vantagem, né? 4 vitórias, apenas uma vitória da Cremonese. Confrontos aqui na Série B, apenas esse último confronto aqui, que nessa temporada, né, que subiram, foi na Série A. Então a gente vê aqui a race das duas equipes, não é uma race muito boa de ambas as equipes, né? Mas o Monza aí com uma race um pouquinho melhor, né? Com 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Já a Cremonese nos últimos 10 jogos apenas 2 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. O Monza faz uma campanha até interessante, né? Uma campanha de meio de tabela ali. Então não está disputando para não cair, né? Então se mantendo na Série A nessa temporada. Já a Cremonese aqui quase rebaixado, né? Tá a 7 pontos aqui do Verona. Então o Spezia já está um pouquinho mais longe, a 12 pontos. Então tá bem distante, né? Cremonese e tudo para cair novamente. Te vê que o Monza jogando em casa, né? Faz que tem 5 vitórias, 5 derrotas, não, 4 derrotas e 3 empates, né? Já a Cremonese jogando fora de casa, nenhuma vitória, né? Então aqui tem 7 derrotas e 6 empates. Chama atenção aqui, o Monza perdeu para a parte de cima da tabela, né? Até que a gente consegue filtrar melhor. Quando pegou a parte de baixo da tabela aqui, né? Conseguiu vencer. E quando empatou com no mínimo 2 gols, né? E aqui quando pegou a parte de cima da tabela aqui não fez bons jogos, mas a Cremonese que a gente vê que jogando contra qualquer um não consegue vencer, né? E a maioria dos seus jogos aqui a gente vê que estão pelo menos 2 gols, né? Até empate em 1-1 também, né? Vamos para mais dados. O Monza marcou em 8, concedeu em 8, over 1,5 em 8 e under 3,5 em 8 também. Já a Cremonese concedeu nas últimas 10, concedeu o primeiro em 9, over 1,5 nas últimas 10, 0,5 HT em 8. Então o Monza tem uma média de gols aí de 2,58, Cremonese 2,65, 1,20 feitos para o Monza, 1,38 sofridos, 0,81 feitos para a Cremonese, 1,85 sofridos. Então 0,5 HT não são bons números, né, de ambas as equipes, 73% do Monza, 62% da Cremonese, 1,5 do Monza já fica interessante, né, 81% e da Cremonese também, 77%. Já o 2,5 cai para 50% de ambas as equipes e o under 3,5, 81 do Monza e 65 da Cremonese. Vamos para as odds, então temos o Monza aí a 1,89, Cremonese a 4,7. Então para o trade aí, essa odd está um pouquinho mais alta aí do que a gente trabalha no nosso método no lei, né? Para puxar lei Cremonese. Então, para o trade aqui,
tentar buscar esse back, a equipe do Monza, né? Se der padrão ali, se o Monza começar em cima aí, Cremonese é uma equipe muito fraca, né? Principalmente jogando fora de casa. Me interessa também nesse jogo o over 1,5, né? O over 1,5 no ao vivo aí é um mercado interessante. A gente vê aqui que está partindo 1,5 de 1,36, então está bem esmagado, mas no ao vivo aí fica interessante buscar esse 1,5. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Monza e over 1,5 gols no jogo. Então tá pagando 1,60. Então vamos pegar aí essa dica e meu palpite, meu placar 2-0 Monza. Perfeito. Então tá aí a análise para o primeiro jogo. Vamos para o nosso segundo jogo do dia. Joguinho do Brabo, né? O nosso xodó. Vai ser o Bromley contra o Wrexham. O Wrexham que é o Brabo e esquece. É o Brabo aí, o Wrexham aí já. Estamos trazendo análise aí um pouco mais seguido. Quando não tem análise no vídeo, tem tip no Telegram do Wrexham, né? Tem um time que dá um padrão muito forte aí e que a gente está pegando uns grisinhos neles, né? Então a gente vê o confronto nos últimos 3 anos aí, né? O Wrexham, uma vantagem, 5 vitórias, 2 empates e uma vitória do Bromley, né? E aqui é das duas equipes, né? Nos últimos 10 jogos aí o Bromley venceu apenas 3, perdeu 2, empatou 5, né? E o Wrexham aqui nos últimos 10 jogos, uma race muito boa, né? Tem apenas aqui essa derrota aqui para o Sheffield, mas tirando isso, tem 7 vitórias e 2 empates. Então o Wrexham aqui líder, um jogo a menos do que o Notts e 1 ponto a mais. Então a briga tá boa aqui, né? Para o acesso, para a vaga direta, né? O segundo colocado acho que disputa o playoff. Não sei se é só o segundo ou o segundo terceiro, mas eu sei que o segundo é playoff e o primeiro sobe direto. E o Bromley aqui fazendo uma campanha de meio de tabela, 10º colocado, né? Então o Rex aqui a gente vê a Reis jogando fora de casa, brabíssimo, né? Brabíssimo aí. E o Bromley uma race mediana, né? Jogando em casa. O Rex aqui naquele nosso padrão, né? 0,5 HT bate direto aí nos jogos do Rex, que 2 jogos não bateram, mas, pô, a gente vai ver aí uns 80% dos jogos bate o 0,5 HT, over 1,5 gols também, né? E perde pouco, né? Só apenas 2 derrotas fora de casa aqui pro vice-líder Notts e aqui pro 4º colocado, Chesterfield. Vamos para as odds, então, né, pessoal? Então temos um Rex aqui a 1,54 e um Bromley aí jogando em casa 5,5. Cara, o Rex aí tá vindo numa sequência muito boa, não pode vacilar, né? Então, como eu falei ali, o primeiro que disputa, que sobe direto, né? Então não quer dar essa brecha aí, tá com um jogo a menos e não pode bobear, né? Então tem que ganhar o seu jogo e é uma equipe que começa muito forte, principalmente no primeiro tempo, a equipe do Rex aí. Quem olha os jogos, quem acompanha, sabe que é uma equipe bem forte, principalmente no primeiro tempo. Então, cara, vem buscar esse back, a equipe do Rex aqui, pagando 1,55, 1,60 aí vai estar na hora do jogo. Acho uma excelente odd da gente buscar esse back, a equipe do Rex. Já minha entrada pré, vou pegar aquela de praxe, né? Que a gente costuma pegar nos jogos do Wrexham. Bate aí quase todo jogo. Então é um 0,5 HT, 1,5 gols no jogo e um dupla chance para o Wrexham. Tá pagando 1,72 e meu palpite, meu placar 3-1 Wrexham. Perfeito. Então agora vamos lá para Premier League, joguinho do Brentford contra o Leicester. Quem vai analisar é o Di de novo, metendo aí a tripla. Tá contigo, Di. Vamos lá, então. Válido pela 28ª rodada, né, da Premier League. Confronto nos últimos 3 anos aí, né? Vantagem do Leicester, né? O Leicester que vinha fazendo umas boas temporadas, né? Só que essa temporada aí não anda bem. Mas no confronto direto aí nos últimos 3 anos, 4 vitórias do Leicester e um empate. A gente vê que a race do Brentford, que é uma race mediana, né? Com 5 vitórias, 2 derrotas, 3 empates. Já o Leicester aí, pô, apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos, que tem 6 derrotas e um empate. E se pegar os últimos 5 jogos aqui, 5 derrotas, né? Então a gente vê que o Brentford aqui em 8º, né? Querendo ou não, ainda pode brigar, muito difícil, né? Por uma vaga, de repente numa Champions, mas, cara, muito difícil, né? Muito difícil mesmo, mas tá colado, né? Se algum dos times bobear aqui,
Newcastle, Liverpool, até mesmo o Tottenham, que são os times que estão oscilando bastante, né? Os 3 primeiros aqui esquece, né? Mas aqui esses times aqui estão oscilando bastante. O Brighton também está na briga. Cara, não custa nada sonhar aí, né? Se fizer o seu papel, é claro. E o Leicester aqui, né, disputando para não cair, né? Tá aqui a 1 ponto a mais que o Leeds, 2 pontos a mais que o Southampton, né? Então a briga tá muito boa aqui para contra o rebaixamento, né? Então vai ficar quente aí nessas últimas rodadas. A gente vê que o Brentford aqui é o 6º melhor mandante, né? Em casa tem apenas uma derrota, que foi para o Arsenal. De restante aqui, vitórias e empates. Já o Leicester aqui começou muito mal, né? Jogando fora de casa, emendou 5 derrotas seguidas, depois emendou uma sequência boa aqui. Mas, cara, oscila demais aí nessa temporada do Leicester aí. Vamos para mais dados. Então, o Brentford não perdeu em 8, under 3,6 em 8. Já o Leicester concedeu nas últimas 7, não ganhou nas últimas 5. Então, a gente tem média de gols do Brentford 2,88, do Leicester 3,19, 1,62 feitos para 1,27 sofridos do Brentford. Já o Leicester 1,42 feitos para 1,77 sofridos. O 0,5 HT na casa de 73% e 77%, né, das equipes. 1,5 85 do Brentford e 77 do Leicester. Já o 2,5 50% do Brentford e 62 do Leicester. O under 3,5 62% para ambas as equipes. Vamos para as odds. Então temos o Brentford a 2, Leicester a 4,10. Então, cara, venho tentar trabalhar esse lei a equipe do Leicester, né? Jogando fora de casa, aí vai pegar o Brentford aí, que veio fazendo uma campanha muito boa como mandante, né? Tem apenas uma derrota aí para o líder Arsenal. E, cara, tá sonhando aí com uma vaga aí nas competições europeias, né? Principalmente na Champions, aí se fizer o seu papel, principalmente dentro de casa aí, pode sonhar com essa vaga. Então, trabalhar esse lei a equipe do Leicester aí, para mim, é o valor no trade. Já minha entrada pré, vou pegar aqui dupla chance para o Brentford e over 1,5 gols. A gente viu ali que sai com bastante frequência também esse over 1,5, jogo de ambas as equipes. E meu palpite, meu placar, 2-1 Brentford. Perfeito. Então vamos tocar a ficha aqui, manter na Premier League, joguinho do Chelsea contra o Everton. A gente vê aqui o histórico de confrontos, até um confronto equilibrado, né? A gente vê aqui 3 vitórias do Chelsea, 3 vitórias do Everton. E aqui o momento das duas equipes, nenhuma equipe está num bom momento, né? O Chelsea fazendo uma campanha bem abaixo, né? Mas, cara, chegaram alguns reforços aí nos últimos 3 jogos, 3 vitórias, né? Então, parece estar conseguindo botar aí o trem no trilho. Vamos ver se o Chelsea aí consegue aí emendar uma sequência boa aí para a temporada, né? Conseguiu a classificação na Champions, né? Jogou muito bem esse jogo da volta, realmente engoliu o Dortmund, que vinha numa campanha sensacional lá na Bundes. Então, aí com uma vitória com autoridade, depois venceu fora de casa. Então, cara, pegou moral, né? Pegou moral aí, vamos ver se agora consegue engatar essa sequência. Já o Everton é um time que oscila muito, né? A gente vê que o Everton foi do Arsenal, uma coisa muito difícil de acontecer e, cara, perde para uns times fraquíssimos aqui. Então, faz uma campanha bem oscilante aí a equipe do Everton, não é à toa que tá muito mal na tabela, né? A gente vê que o Chelsea está na 10ª colocação e o Everton aqui na 15ª, né? Brigando aqui para ficar longe da zona de rebaixamento, né? A gente vê que ele está 3 pontos na frente do último colocado, né? Então, cara, uma campanha bem abaixo mesmo do Everton. A race do Chelsea jogando em casa, né? Apesar do momento ruim do Chelsea aí, né? Na temporada, aí, temporada ruim, né? Quer dizer, são só 3 derrotas em casa, né? 2 derrotas normais aqui para o City e para o Arsenal, né? Que são líder e vice-líder. E, cara, e essa aqui para o Southampton que foi totalmente fora da curva, né? Perdeu para o último colocado. E inacreditável essa derrota aqui da equipe do Chelsea. E já o Everton fora de casa, uma campanha horrível, só venceu justamente do Southampton, né? O último colocado, somente uma vitória. De resto aí, muitas derrotas e alguns empates.
Mais dados das duas equipes. O Chelsea, under 13,5 em 9 das últimas 10. Ambas marcam não em 8. O Everton concedeu 2 ou mais gols em 7 jogos. Ambas marcam não em 7. A gente vê que a média de gols das duas equipes, médias baixas, né? O Chelsea com 1,83 e o Everton 2,31. Mas aqui o Chelsea tem um ataque bem melhor que o do Everton, né? 1,17 gols feitos, o Everton 0,62 e a defesa do Chelsea 0,67. É uma boa defesa contra 1,69 de gols sofridos do Everton, né? Defesa bem vazada da equipe do Everton. O 0,5 HT não é nada interessante para o lado do Chelsea, pro do Everton é interessante. O e-mail também nada interessante para o Chelsea, para o Everton é interessante. Mas isso aqui, cara, principalmente pela fraca defesa, né? O Everton sofre muitos gols, então um ataque muito fraco. Realmente, questão de gols aqui, pessoal, complicado, né? 2,5 aqui, 33% e 38%. O que vem forte é o under, não adianta, né? 92% e 85%. Então, questão de gols aqui, o over não trabalharia de jeito nenhum nessa partida aqui, trabalharia somente o under. Para o trade, pessoal, como eu falei, né? Não vou trabalhar gols, então eu venho para esse jogo e tentar buscar esse back aqui do Chelsea, tá 1,50. E, cara, se o Chelsea tiver com metade da vontade que ele jogou contra o Dortmund, cara, esse back entra tranquilo contra a equipe do Everton, que tem uma defesa muito fraca, né? Então venho sim tentar buscar janelas de oportunidade para pegar esse backzinho no Chelsea, no trade aí. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do Chelsea e menos de 4,5 gols. Então, como a gente viu ali, são duas equipes com uma média de gols baixíssima. Então, cara, como eu acredito sim na vitória do Chelsea, eu casei aqui com esse under 4,5 para dar um upzinho na odd. Então ficou essa vitória, menos de 4,5 gols, oddzinha de 1,65. E o meu placar para esse jogo, 1-0 Chelsea, de praxe. Tá aí, então, 1-0 Chelsea, que depois de um mês de fevereiro horrível, né? Começou a engrenar, começou a entrar nos trilhos aí nesse mês de março aí, contratações encaixando, tem tudo para voltar a desempenhar um bom futebol, né? Vamos agora para a Bundesliga, meu amor, né? Aquela Bundes ali, Borussia Dortmund e Colônia. Vamos lá, Dortmund contra a Colônia. Aqui a gente vê o histórico de confrontos, 3 vitórias do Dortmund e 2 vitórias da equipe do Colônia com 2 empates. Então, um confronto, digamos que parelho, né? Mas, cara, na temporada aí o Dortmund vem uma campanha muito boa, né? Muito boa. Então, vinha de 10 vitórias consecutivas, agora na Reis está aqui em 8 vitórias. Essa derrota que causou sua eliminação na Champions League. E esse empatezinho contra o Schalke 04 fora de casa. Então, cara, clássico aqui, jogo complicado, jogo duro, né? Sempre é um jogo duro contra o Schalke. Então, acabou dando empate, né? E aqui a gente vê a race do Colônia, uma race muito abaixo, né? 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Então, nada interessante a race do Colônia. A gente vê aqui que o Dortmund é o vice-líder, né? Com esse empatezinho. Tinha a mesma pontuação do Bayern, mas com esse empate agora o Bayern abriu 2 pontos. A gente vê aqui que, cara, o União Berlim era o líder, mas caiu muito de desempenho nos últimos jogos, então foi despencando. Então a gente já vê que o Bayern vai conseguindo abrir uma boa vantagem. Então, cara, vai ficar essa disputa mesmo entre Bayern e Dortmund aqui. Eu não acredito que os outros tenham força para encostar. Então, cara, mas tem que vencer, né? Tem que vencer e torcer por um tropeço do Bayern, que a gente sabe que é muito complicado o Bayern ratear agora, né? Conseguiu encaixar bem a equipe, vendo uma sequência boa também. Mas é aquilo, né? Tem que vencer, não tem que fazer. Já o Colônia tá aqui com 27 pontos, tá longe, né, da zona de rebaixamento, né? Assim como tá longe também de uma zona de classificação aqui para uma Europa League que seja aqui, né? Não, uma campanha bem meia boca aí da equipe do Colônia. A gente vê aqui a race do Dortmund como mandante, uma race muito boa, né? Apenas uma derrota e um empatezinho. Então a gente vê que o empate foi contra o líder, né? Bayern de Munique. E uma derrota aqui, essa sim surpreendente para o Bremen. Mas de resto aqui, uma campanha espetacular.
Já o Colônia é uma campanha horrível como visitante, uma vitória apenas sobre o Wolfsburg, né? E resto tudo derrotas ou empates, né? Então, nada interessante aqui a campanha do Colônia como visitante. Mais dados das duas equipes. O Dortmund marcou primeiro em 9 das últimas 10, né? Só por esse joguinho contra o Chelsea que ele não abriu o placar. Marcou em 9 e over 1,5 em 8. Over 0,5 HT em 8 também. Então a gente vê que é uma equipe aí que vem se impondo, né? Vem marcando primeiro e vem sendo over nos seus jogos. Já o Colônia não marcou gols nas últimas 4, né? Então vem de 4 jogos sem marcar gols. Não ganhou em 8. Under 13,5 nas últimas 8. Ambas marcam não nas últimas 7. Então aquilo que eu falei, né? Não vem fazendo uma campanha boa a equipe do Colônia. Média de gols feitos, só para você ter uma ideia aqui, ó. O Dortmund faz quase 3 gols por jogo e o Colônia não faz, tem uma média menor de 1 gol por jogo, cara. Então, cara, um ataque muito fraco da equipe Colônia contra um ataque do Dortmund espetacular, né? Média de gols sofridos do Dortmund, 1 gol por jogo, e o Colônia sofre uma média de 2 gols por partida. Então, duas equipes over, 3,73 de média o Dortmund, 2,92 o Colônia. A gente vê o 0,5 HT do Dortmund, espetacular, 91%. Do Colônia não é ruim, 67%, é um índice muito bom. 1,5, 73% e 83%. Excelente também de trabalhar o e-mail. E, cara, o 2,5 do Dortmund, muito bom também, 73%. Do Colônia já fica mais baixo aí, justamente pelo seu ataque fraco, né? Então, geralmente, sofre uns 2 gols por jogo e não consegue nem marcar nenhum. Então, por isso que essa média já do 2,5 fica um pouco mais baixo, mas a gente viu ali que o Dortmund tem um ataque muito forte, né? Mas acaba, de vez em quando, levando seu golzinho também, né? Pro trade, pessoal. Cara, eu venho aqui com certeza, buscar esse back à equipe do Dortmund. Uma odd, cara, para mim bem interessante, né? Por volta de 1,50. O Dortmund é muito mais time que o Colônia. Vem fazendo uma campanha muito melhor. Então eu venho sim buscar no trade esse back ao Dortmund. Outro cenário, pessoal, que eu acho até bem difícil de acontecer, mas a gente tem que estar preparado, né, para caso não seja o esperado, caso o Colônia aí esteja conseguindo agredir também a equipe do Dortmund, finalizando, o jogo esteja muito aberto, cara, esse 2,5 muito valor, já está uma odd bem alta, então, em vez de pegar esse back, eu viria trabalhar o over, 2,5 aqui, nessa partida, que, cara, para mim tem tudo para sair pelo menos 3 golzinhos aí. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do Dortmund com o mandante, campanha espetacular, 0,5 HT e 1,5, que a gente viu ali que são índices muito fortes das duas equipes, e deu uma oddzinha de 1,93, e o meu placar para esse jogo, 3-1 Dortmund. Tá, então 3-1 Dortmund aí, que tem tudo para fazer um grande jogo aí, cara. Vai ser uma disputa quente aí essa Bundesliga aí, né? Segundo turno junto com o Bayern. Vamos jogo agora dos brabo, né? O brabo Manchester City contra o brabo Burnley, né? Brabíssimo Burnley aí da Championship. A análise quem vai fazer para nós é o Donelli. Está contigo aí, Donelli. Vamos lá, é o brabo da primeira contra o brabo da segunda, né? A gente vê aqui o histórico de confrontos, uma pequena vantagem para o City, né? São 7 jogos, 7 amassos do City. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que a race do City é uma race muito boa, né? 7 vitórias, 2 empatezinhos e uma derrota, sendo que o City vem numa vitória de apenas 7-0 na Champions League. Então, cara, coisa de louco aqui, o que o Haaland jogou esse jogo. Se o Guardiola não tira ele, o homem ia ter metido uns 10, né? Tava bem louco. E aqui o Burnley com uma race muito boa também, né? 7 vitórias, 3 empatezinhos. Claro, né? Aqui na segunda divisão, então fica um pouco mais fácil aí pro Burnley, né? Dos seus adversários aí do que os adversários do City. Mas mesmo assim, cara, quem tá nos acompanhando aí sabe que a gente tem pego, cara, vários greens aqui com a equipe do Burnley. Tá nos dando muita alegria essa temporada. Mais que o City até. Vamos para mais dados aqui. O City marcou nas últimas 9, não perdeu nas últimas 9, ambos marcam não nas últimas 4, over 0,5 HT em 9 das últimas 10.
Já o Burnley não perdeu nas últimas 10, marcou em 9, under 3,5 em 8 das últimas 10, né? A Championship é um pouco under, né? A competição ali. A gente vê aqui a média de gols do City. Cara, absurdo, né, pessoal? Absurdo, isso aqui é loucura. 4,33, meu. Sendo que, cara, de gols sofridos é 0,33. Sofre pouquíssimos gols e tem uma média de 4 gols feitos por jogo. Já o Burnley, uma média de 1,25 de gols feitos e meio gol sofrido por jogo, né? Então sofre poucos gols, mas é aquilo que eu comentei, né? A gente sabe que a Championship é under e o Burnley lá tá nadando de braçada, né? Mas, cara, vai pegar aí o City aí. Complicadíssimo aí pro Burnley, né? Joguinho duríssimo. A gente vê o 0,5 HT do City 100%, Burnley 25%, né? Não gosta muito de gol no primeiro tempo quando joga fora de casa. E já o 1,5 do City aqui 100% também, do Burnley 50%. A gente vê que o Burnley puxa bem pro under essa partida, mas o City joga lá para cima a média de gols, né? O 2,5 também bem interessante. E, cara, que jogo duríssimo pro Burnley, né? Não tem que inventar. Pô, odd 1,21. Tá esmagado. Cara, é um time da segunda divisão contra simplesmente o City, né? Ainda mais o City jogando em casa. Tem que inventar, pessoal. Tem que inventar, buscar esse back, a equipe do City, né? Pagando 1,20, 1,20 e poucos ali na hora do live. Então é isso que eu vou tentar buscar aí. A gente vê que o mercado de gols já está bem esmagado. Então prefiro me expor nesse back ao City, que, cara, com certeza vai dar padrão. O City começa os jogos amassando aí já para decidir o jogo já no primeiro tempo. A minha entrada pré para esse jogo, pessoal. Vitória do City. Um gol do City, pelo menos no primeiro tempo, né? Mais de 0,5 gols do City no primeiro tempo. E mais de 1,5 gols do City no jogo. Então aí, cara, o City metendo 2-0 no primeiro tempo, já paga antecipado. Que nem a entrada do Feyenoord, que a gente fez na quinta-feira aí. Já pagou ali com 30 minutos, ele abriu 2-0. Pum, já pagou antecipado, o cara não se estressa. Vai ser a mesma coisa aqui nessa entrada do City. Oddzinha de 1,65. E o meu placar para esse jogo, 4-1 City. Tá aí, então, 4-1 pro Brabo, né? Não adianta, é o Brabo da A contra o Brabo da B. Vamos agora pro jogo de outro Brabo agora, né? Só que o Brabo de Portugal. Benfica e Vitória de Guimarães. E quem vai analisar para nós é o Dornelles de novo. Tá contigo aí, Dornelles. Vamos lá. Benfica e Guimarães, a gente vê histórico de confrontos aqui. 5 vitórias do Benfica e 5 empates, né? Então a gente vê que não tem nenhuma vitória do Guimarães nos últimos 10 jogos. A gente vê a race aqui do Benfica, uma race excepcional, né? Apenas um empate, 9 vitórias. E aqui a race do Guimarães não é uma race tão ruim, pessoal. Ficar de olho aí. Guimarães também não é bobo. São 5 vitórias, um empatezinho e 4 derrotas. A gente vê que o Benfica é simplesmente o líder, 8 pontos à frente do Porto. Então a gente sabe aí que o Benfica passou de fase na Champions League, né? Tá vivo, o Porto foi eliminado, então o Porto foco total no campeonato. E o Benfica aí vai ter que dividir as atenções logo ali na frente, né? Então, cara, tem que manter pelo menos essa gordura, né, que ele conseguiu, ou se conseguir abrir mais vantagem, melhor, né? Então ele tem que vencer, torcer para o tropeço do Porto aí, mas se não tropeçar, pelo menos manter, como eu falei, esses 8 pontos de vantagem. Senão vai acabar se complicando aqui no Campeonato Nacional, né? A gente vê que o Guimarães vem na quinta colocação, né? Mas muito longe aqui, né? 10 pontos do Sport. E, cara, para pegar aqui uma vaga na pré-Champions, 15 pontos, então realmente difícil, bem difícil, né? Já tá difícil para o Sporting aqui, né? Alcançar o Braga. Então, para o Guimarães nem se fala, né? Vai ter que se contentar com uma vaga na Europa League mesmo. A race do Benfica em casa. Cara, o que eu vou te falar da race do Benfica? Espetacular, né? Apenas um empatezinho, ganhou todos os outros jogos. Guimarães fora de casa. Não é nenhum bicho-papão, né? Apenas 4 vitórias. Então, cara, não adianta, é o brabo, é o Benfica. A gente vê aqui mais dados do jogo. Benfica marcou primeiro nas últimas 10. Então, quem trabalhou e back Benfica nos últimos 10 jogos simplesmente botou dinheiro no bolso nos últimos 10 jogos, né?
Marcou, obviamente, nas últimas 10. Over 1,5 nas últimas 10. É uma equipe aí que, cara, faz gol e continua em cima, batendo para fazer mais. Under 13,5 em 8 das últimas 10. Já o Guimarães, under 13,5 em 8 e over 0,5 HT em 8. Então, bem interessante também os gols no primeiro tempo do Guimarães. A gente vê a média de gols: 3,83 para o Benfica, 2,18 para o Guimarães. Média de gols sofridos: 0,75 para o Benfica, 1,27 para o Guimarães. E gols feitos, ataque espetacular do Benfica, 3,08. E o Guimarães, 0,91, né? Faz menos de um gol por jogo de média. 0,5 HT do Benfica, 92%. Guimarães, 73%. Excelente buscar um golzinho no primeiro tempo, né, nesse confronto. 1,5, 92% Benfica, 55% Guimarães. Já fica mais baixo para o Guimarães. Por aquilo também que eu comentei, né? Um ataque péssimo do Guimarães. Então fica mais pelo adversário marcar, né? A gente vê que o 2,5 do Benfica, cara, espetacular também, 83%, 55% do Guimarães. Então, cara, buscar 2, 3 golzinhos nesse jogo aí, não descarto não, cara. Bem interessante, principalmente pela equipe do Benfica, quando joga em casa, é muito forte, e como eu falei, né? Tem que já, pelo menos, manter essa gordura, então tem que ganhar essas partidas antes dos jogos da Champions. Pro trade, pessoal, 1,20 é o que tem, né, gurizada? Não adianta. 1,20 é o valor. Vamos buscar esse back ao Benfica aí no primeiro tempo. Oddzinha esmagada, mas não adianta. O Benfica jogando em casa é muito forte, Começa amassando. E, cara, tem tudo aí pra gente pegar esse golzinho no primeiro tempo aí, botar esse dinheiro no bolso e esperar o próximo jogo do Benfica para lucrar de novo. Já a minha entrada pré, pessoal. Eu fiz aqui um criar aposta. Vitória do Benfica, mais de 0,5 gols do Benfica no primeiro tempo e mais de 1,5 gols na partida. Oddzinha de 1,62 e o meu placar para esse jogo 4-1 Benfica. Apenas 4-1 para o Brabo. Tá aí a análise do Dornelles para esse jogão, né? Vamos agora para o quinto jogo do homem, né? Quinto jogo do Brabo. Parece o Haaland, meu. Cara, é 5. Atlético Madrid e Valência, válido pela La Liga. Tá contigo aí, Dornelles. Vamos lá. A gente vê o histórico de confrontos aqui. 4 vitórias do Atlético de Madrid, 3 empatezinhos. E aqui a race das duas equipes, né? O Atlético de Madrid com uma race muito boa, pessoal. 7 vitórias e 3 empates. Né? Então, cara, vem ali. É under. Pô, tô com 6-1 aqui, gurizada. Mas de resto, tudo bem under. A gente vê aqui, cara. Que loucura, né, meu? 8 jogos com 2 ou menos gols. Daí um com 3 e outro aqui com 7. Mas esse aqui foi fora da curva aqui. O Sevilla realmente se jogou e acabou mamando aí um atrás do outro. E a gente vê aqui a race do Valência, race bem abaixo, né? 7 derrotas, 2 vitórias e um empatezinho. Então vem fazendo uma campanha bem ruim a equipe do Valência nessa temporada. A gente vê aqui que o Atlético de Madrid está na terceira colocação, né? A gente vê que o Betis está 6 pontos atrás dele aqui. Né? Então, cara, para título, a situação do Atlético de Madrid complicadíssima, né? Não vai buscar quase 20 pontos atrás do Barcelona. Mas aqui a questão para uma vaga na Champions League tá bem encaminhada, né? 6 pontos à frente, como eu falei. Então tem que pontuar aí, né? Para se manter aqui no G4. Já o Valência, ele desesperado, né? Tem que se afastar aqui da zona de rebaixamento. Tá colado aqui, né? Pô, tá 1 ponto à frente do Almeria. Tem o Getafe também com a mesma pontuação. E a gente vê que tá embolado aqui, né? Tá embolado. Então, várias equipes aqui na briga. Então, quem fizer um pontinho, pelo menos aqui, já consegue dar um respiro, né? Então, tem que tentar pontuar. Tem uma missão difícil, né? Vai pegar aí o terceiro colocado da La Liga. E vem de uma sequência aqui, o Valência fora de casa, simplesmente de 6 derrotas consecutivas, né? Daí, se a gente for cortar a mesma régua aqui, das últimas 6 em casa, e o Atlético de Madrid perdeu apenas para o Barcelona, um empatezinho e 4 vitórias. Então, realmente, não é o melhor momento aí do Valência. E o Atlético de Madrid, apesar de não fazer uma campanha espetacular em casa, né? Faz sim uma campanha sólida, né? Vem bem aí na terceira colocação do campeonato. Mais dados aqui.
Atlético de Madrid marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 7, under 13,5 em 9, né? Se não fosse under, não seria o Atlético de Madrid. Valência concedeu em 8, não ganhou em 8, under 13,5 nas últimas 8. Então a gente vê que o under vem forte para esse jogo. Ambas marcam não nas últimas 4. Média de gols do Atlético de Madrid, aí jogando em casa, tem um ataque bom, né? A gente vê que quase 2 gols por jogo. O Valência é um ataque horrível como visitante, 0,67. Média de gols sofridos, quase 1 gol por jogo o Atlético de Madrid sofre. E o Valência, 1,33. Média total, 2,75 para o Atlético de Madrid, 2 para o Valência. 0,5 HT, bem abaixo, pessoal. 58% para as duas equipes. Então, sinceramente, não aconselho buscar golzinho no primeiro tempo nessa partida. 1,5 do Atlético de Madrid é bem forte. Bem forte. A gente até viu ali que vários jogos com 2 gols. Mas, cara, o Valência 58, bem abaixo. Difícil trabalhar over aqui. O 2,5, péssimo para as duas equipes. E o under espetacular aqui, né? 83, 92%. Então, pessoal, over eu tô de fora nesse jogo, né? Se alguém trabalha under aí, eu acho que tem muito valor para se trabalhar under nessa partida. Para o trade, 1,60 para o terceiro colocado do campeonato, contra uma equipe que está disputando o rebaixamento ali, né? Cara, eu acho muito interessante, muito interessante. Então, a minha ideia é buscar, assim, esse back, a equipe do Atlético de Madrid, né? Não temos... o bom mesmo seria trabalhar um lei, né? Mas para mim tá muito, muito alto aqui para trabalhar lei. Então, eu venho sim trabalhar esse backzinho, 1,60 e poucos aqui no live. É o que eu vou buscar no trade para essa partida. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do Atlético de Madrid e menos de 4,5 gols. Oddzinha de 1,75 e o meu placar 1-0. Atlético de Madrid. Aquele 1-0 padrão do Atlético de Madrid, né? Fechou então. Depois de 5 jogos, vamos dar um respiro pro homem, né? Deixa o homem tomar uma água e vamos agora para o nosso próximo jogo aqui, Campeonato Argentino, Platense e Defensa e Justiça, 8ª rodada aqui do Campeonato Argentino. Então, os últimos 3 anos aí, 2 empates e uma vitória do Defensa e Justiça, né? E aqui é a race das duas equipes, né? Se a gente pegar aqui o Platense, jogos oficiais, né? 7 jogos, apenas uma vitória, 4 empates e 2 derrotas, né? Já o Defensa e Justiça aqui em 8 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, né? Na primeira rodada aqui contra o Huracan foi derrota do Defensa e Justiça. Então é terceiro colocado no campeonato, né? Começou muito bem essa temporada, Defensa e Justiça. Já o Platense aqui, 23º. Platense jogando em casa aqui, ó, nenhuma vitória, 4 jogos, 3 empates e uma derrota. Defensa e Justiça aqui, fora de casa, ainda está invicto, né? 2 vitórias e um empatezinho aqui em 0-0 com o Boca. Vamos para mais dados. Platense marcou nas últimas 8, concedeu nas últimas 10, não ganhou nas últimas 5, over 1,5 nas últimas 10, ambas marcam sim nas últimas 8. Já o Defensa e Justiça não perdeu nas últimas 7, marcou em 9. Under 3,5 nas últimas 6 e over 1,5 em 8. Então aqui, média de gols aqui do Platense, 13,29. Do Defensa e Justiça, 2,29. Então o Platense tem 1,43 feitos para 1,86 sofridos. Já o Defensa e Justiça, 1,57 feitos para 0,71 sofridos. 0,5 HT, um pouco interessante, né? 86% do Platense e 71% do Defensa e Justiça, 1,5% 100% do Platense e 71% também do Defensa e Justiça. Já o 2,5% aqui já começa a cair bastante, 57% do Platense, 29% apenas do Defensa e Justiça. O under 3,5%, 57% Platense e 86% Defensa e Justiça. Ambos marcam aqui do Platense, ó, 100%. Então, tá batendo em todos os jogos do Platense, ambos marcam. Só no Defensa e Justiça, né, apenas 29%. Vamos para as odds aqui, temos um Platense a 3,05, Defensa e Justiça a 2,58. Então, para o trade, eu venho trabalhar esse lay, a equipe do Platense, né? Apenas uma vitória na temporada,
vai jogar contra o Defensa e Justiça e começou muito bem a temporada, né? Tem apenas uma derrota aí que foi no primeiro jogo da temporada. De restante aí vem fazendo bons jogos. Então, cara, para mim tem valor aí trabalhar esse lei a equipe do Platense. Já minha entrada pré, vou pegar aqui um DNB Defensa e Justiça, né? Empate anula. Então tá me pagando 1,72 e meu palpite, meu placar 1-0 Defensa e Justiça. Perfeito. Então, agora vamos para a Liga Mexicana, né? Joguinho do Tigres contra o Monterrey. Então vamos lá, jogão, né? Jogão do Tigres Monterrey, 12ª rodada, né? Do Campeonato Mexicano. Então, nos últimos 3 anos aqui a gente vê que o Tigres tem vantagem, né? 4 vitórias do Tigres, 2 vitórias do Monterrey e 2 empates. Só que se a gente pegar aqui a raiz das duas equipes, né? Olha essa raiz do Monterrey aqui, os últimos 10 jogos aí, 9 vitórias, apenas um empate. Então, vem muito bem, tá num momento excelente o Monterrey. Já o Tigres aqui passa por um momento não tão bom, né? Os últimos 10 jogos aí tem 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, né? A gente vê que o Monterrey primeiro colocado, né? Então 28 pontos, disparou na liderança. O Tigres é terceiro, 7 pontos atrás do Monterrey. Então a gente vê que em casa aqui o Tigres começou até bem, né? Os primeiros 4 jogos aí estava invicto, com 2 vitórias, 2 empates, mas pegou 2 times aí da parte de cima da tabela aqui, né? 2 times que estão brigando aqui com ele, América e o Chivas, e perdeu as 2 aqui jogando em casa, né? Já o Monterrey aqui, invicto fora de casa, né? Em 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Então o Monterrey vive um momento muito bom na temporada. Vamos para mais dados. O Tigres não perdeu em 8, under 3,5 nas últimas 7, ambas marcam não em 7. Já o Monterrey marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, houve 1,5 nas últimas 10, só que foi under 3,5 nas últimas 8. Então, apesar de sair no mínimo 2 gols aí nas últimas 10, em 8 não está saindo mais que 3 gols, né? Então, ficar atento a isso aí. Então, média de gols das equipes aqui, 2,19 Tigres, 2,63 Monterrey. O Tigres tem 1,42 feitos para 0,77 sofridos. Já o Monterrey, 1,75 feitos para 0,88 sofridos. O 0,5 HT, 71% Tigres, 59 Monterrey. O over 1,5, 61 Tigres, 69 Monterrey. O 2,5 já cai bastante, 39 Tigres, 50 Monterrey. Já o under 3,5, 84% Tigres, 78 Monterrey. Vamos para as odds. Temos um Tigres aí favorito a 2,28, Monterrey a 3,3. Cara, o Tigres vai jogar em casa, né? Então, por isso esse favoritismo aí, no confronto direto aí de ambas as equipes também, nos últimos 3 anos aí o Tigre leva vantagem, mas o Monterrey está num momento fantástico aí, né? Últimos 10 jogos aí não perdeu, tá na liderança. Então, vejo margem aí para trabalhar um lei a equipe do Tigres, né? Que tem oscilado bastante aí nessa temporada, jogando em casa também. Nos últimos 10 jogos venceu apenas 4. Então, vejo odds interessantes aí para trabalhar uma correção aqui no lei a equipe do Tigres. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um dupla chance Monterrey, tá me pagando 1,72 e o meu palpite, meu placar 1-1. Perfeito, né? Boa análise aí nesse joguinho do Tigres com o Monterrey. Então, pessoal, de análise era isso, né? 10 joguinhos, né? 10 jogos de muito valor aí. Então, pô, já pedi para todo mundo aí deixar o like, né? Se acompanhou até agora. Se não tá inscrito, cara, te inscreve no canal. Pô, isso aí ajuda muito a gente a estar crescendo aqui no YouTube. E o YouTube tá divulgando mais nosso vídeo para continuar gerando conteúdo para vocês. Então, cara, vamos deixar aqui a nossa dica top do dia. Vai ser aqui no joguinho do Dortmund. Então, o Dortmund vence um golzinho no primeiro tempo, pelo menos. Mais de 1,5 gols no jogo. Oddzinha de 1,93. Um abraço para todo mundo aí. E amanhã, domingão, recheado de jogos de novo.